Amen. Já Rafa para orar pela nossa prefeitura. É. E ora pouco não, para não. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Vamos Amém. nos colocar de pé para orar pela nossa pastora? Amém. A anja da casa. Fala hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu gostaria, Pai, de declarar sobre a vida da minha pastora, Senhor, a tua unção, Pai, dobrada, a tua autoridade, a tua ousadia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, com a tua armadura sobre ela, Pai. Revista a tua filha, Senhor, como uma guerreira do céu, Pai, neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha a ser usada, Pai. Que a palavra do Senhor colocou no coração da tua filha, Senhor, venha nos transformar, Pai, venha nos confrontar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a tua graça, Senhor, alcance a tua filha, Senhor, alcance a tua igreja, Pai. Alcance, Senhor, todas as pessoas que vão ouvir essa palavra, Senhor. Seja aqui presente, seja pelo YouTube, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa a nossa pastora grandiosamente, Pai. Que não seja mais ela, mas sim o Senhor através da tua filha, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai, revista ela com o teu poder, com a tua autoridade, Pai. Que não seja mais ela, mas sim o teu Espírito Santo falando com a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigada, Rafa. Paz do Senhor, igreja. Amém. Podem se assentar. Todo mundo bem, graças a Deus, né? Pela misericórdia, pela graça do Senhor, estamos bem. Rompendo em fé. Aleluia. Né? Boa. Tá. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. É interessante porque Deus fala conosco numa palavra, Ele fala de várias formas, sim ou não? Yes, sir. E eu tenho vivido isso porque eu vou olhando para trás os meus esboços, coisas que o Senhor já me entregou, que me deu nas madrugadas, lendo a palavra, o Senhor falando comigo, e eu fico olhando as mesmas, às vezes os mesmos textos, sabe, ao menos, mas com um outro propósito, com outra direção, com outro fundamento. Eu falo, uau! E é isso, a palavra do Senhor se renova, né? A palavra revelada. Marcos 5 vai dizer assim para mim, para você, Marcos 4, capítulo 4, versículo 35, desculpa. Porque eu vou ler o 5 também, mas eu já tive essa palavra lá embaixo, mas a direção, até falei para a Rafaela, a direção que o Senhor traz é outra. É a mesma palavra, mas a direção. E o Espírito Santo foi revelando ao meu coração. Porque eu sempre peço ao Senhor, para quem vai ser dirigida a palavra? Para aquelas pessoas que estarão naquele dia, naquele momento. Aleluia. É necessário a gente ter esse direcionamento do Espírito Santo, porque de mim mesmo eu posso escolher, tenho vários esboços lá, mas a gente precisa buscar do Senhor. Aleluia. O que Ele deseja falar para nós neste dia, para aquelas pessoas específicas que estão naquele lugar. Porque o lugar também é muito importante na nossa vida. O lugar aonde a gente vai para ouvir a palavra do Senhor, o lugar marcado onde o Senhor já preparou para mim, para você, é porque Ele já marcou um encontro com nós. Aleluia. Antes de nós estarmos aqui, Ele já estava, porque essa aqui é a casa dele. Então a gente tem que entender que esse lugar já está marcado. Ele marcou um encontro comigo e com você. Aleluia. Amém? Amen. Marcos 4,35. E vamos ler todos juntos? Yes. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Aí vai continuar dizendo: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, a minha está diferente, vou ler. Lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podiam amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Só até aí. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que aqueles que já conhecem essa passagem entendem muito bem o que Jesus já está falando comigo e com você aqui hoje, nesta noite. Porque quando Jesus diz aqui, passemos para um outro lado, Rafaela, diaconisa Rafaela, ele dá uma palavra, uma certeza ao Mendes, de passemos, não vamos. Passemos, é junto. Todo mundo junto, todo mundo em comunhão, todo mundo together. Passemos. Ele não falou assim, passa lá, Daniela. Passa lá, Rafaela. Vão. Não, passemos. Há uma palavra de Deus liberada para você nessa noite. Vocês já passaram para o outro lado. É uma afirmação, passemos. Jesus, quando ele fala uma coisa, está falado. Ele já falou. Diácono Jailson. Já foi falado, já foi liberado. Passemos. Então há uma palavra liberada para mim e para você. Vocês já passaram. Agora vamos ver e entender o que o Senhor hoje fala comigo e com você. Porque quando ele falou, passemos para o outro lado, ele não falou que ia vir vento, ele não falou que ia vir tempestade, ele não falou tanto que ele foi dormir. Ele foi dormir. Eu até brinquei com a Rafaela, a Bíblia não fala. Mas eu não acredito, né? Com tanto vento, né? Mas ele era o dono do vento, ele criou o vento. Ele estava dormindo. Mas eu quero dizer para você que essa noite, que mesmo ele dormindo, ele está no barco. Aleluia! Mesmo você não acreditando que ele está com você, ele está com você. Sabe, Maíra? Ele estava dormindo, mas o que ele espera de mim, de você? Quando vem a tempestade, quando vem o vento, quando vem as coisas, vem as circunstâncias e o problema que nós vamos ter e nós vamos ter que resolver. Porque nem tudo o Senhor vai fazer, você vai ter que fazer. Ele faz a parte dele, Gabriel, mas você tem que fazer a sua. Ele não vai fazer a sua parte. E nesse momento, quando vem o tempo, vem o vento, vem o temporal, o que ele espera de mim e de você? Socorro! Me ajuda! Grite por socorro, porque foi isso que o Espírito Santo falou ao meu coração. Grite por socorro, porque ele estava dormindo, sim. Mas enquanto os discípulos que conheciam ele, caminhavam com ele, não acordaram ele no desespero, Ângela, ele não reagiu. Ele ficou sossegado. E assim sou eu e você, nesse dia de hoje. Sabe? Nós passamos por luta, sim, mas não baixa a cabeça, não. Grite por socorro por aquele que vai resolver o seu problema, vai te ajudar a resolver. Porque nem tudo Jesus vai fazer também, não, Marisa. Mas ele te dá direção, ele te dá a conexão, ele te dá sabedoria, ele te dá instrução. Ele faz por você coisas que você nem imagina. Não fora os livramentos que ele vai tirando do nosso caminho no dia a dia. Para se cumprir o quê? Passemos para o outro lado. Sabe o que me chama a atenção, Gabriel? Que quando ele falou passemos para o outro lado, ele já tinha um propósito do outro lado. Você entendeu isso? Ele já tinha um propósito do outro lado com os discípulos. Os discípulos não sabiam, mas ele sim. Então acredite, quando Jesus falou para mim e para você, nós passamos para o outro lado. Acredite, confie, tem um propósito para se cumprir na sua vida. Sabe? Porque ele não te trouxe para cá para te dizer que você não vai cumprir o propósito dele, porque já tem um propósito te esperando.
E é assim porque quando Jesus atravessou, quando Jesus mandou o vento e o mar se acalmar, eles se acalmaram todos. Mas ele fala uma coisa muito interessante para os discípulos. Ele então diz aos discípulos, versículo 40, sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Em Apocalipse 21:8 diz, mas quanto aos que são covardes e aos incrédulos, coloca aí para mim, Dani, por favor. Deixa eu achar aqui rapidinho. É porque é diferente. Apocalipse 21:8. Eu gosto de ler o versículo inteiro, que vai entender o contexto do que o Senhor está falando. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Ele não agrada. É só o 28. Ele não agrada daquele que não acredita nele, ele não agrada daqueles que são incrédulos. A palavra grega usada no texto original é deilos, que se traduz como medrosos, apavorados ou covardes. Contudo, o significado de tímidos nesse contexto, pastor Márcio, não se refere à timidez de personalidade, mas sim à pessoa covarde e medrosa, que negam a sua fé. Glória ao Senhor. Olha aí. Eles sentiram um grande temor, mas assim como na vida de cada um, na vida da multidão que seguia Jesus para todo lado, Maíra, na vida na vida dos discípulos, ele tem um propósito. Ele veio e nos mostrou de várias formas. Quantas coisas já nós passamos para se cumprir um propósito. Nós poderemos falar assim, que nós estamos no processo. Mas a boa notícia, sabe qual que é, James? É porque a certeza que ele dá para mim e para você é que, olha só, no versículo de Marcos 5:1, e chegaram, aleluia, dá um glória para o Senhor, e chegaram do outro lado. Entende isso? E chegaram do outro lado. Veio vento, veio mar, veio lutas, veio perseguições, veio as expectativas nossas que nós geramos, foram frustradas, veio tudo. Mas a palavra nos diz e nos garante, chegaram do outro lado. Aleluia. Eu sinto a graça do Senhor aqui, eu sinto a presença do Senhor aqui, entendo que o Senhor está falando comigo e com você. Vocês vão chegar, não entende? Aleluia. Não pense em você com o inimigo, Paulo Vitor. Ele tenta parar, ele tenta te colocar medo, ele coloca a timidez, ainda nos chama de covarde. Mas o Senhor, ele garante que você vai chegar do outro lado. Eu creio. Você vai chegar do outro lado. E assim como na vida dele, hoje o Senhor quer fazer algo na sua vida. Acredite, creia. Dentro de você que de alguma forma ainda está travando a sua vida espiritual, emocional, talvez até física. Você ora, jejua, mas não destrava. Podemos ver que Jesus repreendeu o vento que estava vindo em sua direção, mandou as vozes se calar e você ainda não está crendo. Ele disse, passemos para outra margem, e eles chegaram da outra margem. Assim eu declaro em nome de Jesus nesta noite, você vai chegar naquilo que o Senhor tem para você, naquilo que o céu já declarou, naquilo que o céu já tem pronto para você pegar. Porque a palavra do Senhor também nos diz que nós podemos sim trazer a existência daquilo que não vemos, daquilo que não ouvimos, daquilo que não sabemos. Porque o Senhor já fez. A parte dele, o Senhor já fez. Aleluia. Aleluia. E quando eles chegaram lá daquele outro lado, podemos ver que Jesus repreendeu o vento e todo mundo atravessou. E a palavra nos garante, e chegaram do outro lado. Ele tinha, no versículo 2, ele tinha um espírito imundo, aquele homem, né? E muitas vezes, nesse processo que nós estamos vivendo, você pode não entender e nem saber, mas você está sendo preparado para encontrar pessoas assim, presas, sabe? Com espíritos imundos,
precisando de você para ajudá-los a saírem desse cativeiro, ajudá-los a serem libertos, ajudarem a serem sarados, curados, transformados, assim como você foi, assim como eu fui. Você precisa entender que nesse propósito que o Senhor tem com você, Ele levou os discípulos para se cumprir o propósito na vida daquele homem, porque aquele homem também tinha outro propósito com Jesus, de alcançar várias e várias vidas, que foi a cidade dele. E depois, mais na frente, a gente pode buscar lá em Decápolis, que mais de 5.000 pessoas também estavam lá, esperando Jesus para serem tocados, transformados, curados e libertos por Jesus. Então, a importância de você se posicionar e continuar caminhando, Dona Eliane. Caminhando com Jesus em meio a tantas lutas, sim, caminhando com Jesus em meio às lutas, em meio às tristezas, em meio a tantas adversidades. Porque nós temos a certeza que com Jesus no barco, nós chegamos do outro lado. Aleluia! Essa foi a palavra que o Senhor falava para mim. Nós muitas vezes não temos, sabe, Maíra, o favor do Senhor, porque nós não gritamos por socorro. Nós padecemos e não conseguimos, às vezes, nem lembrar. Poxa, eu tenho um pai que está lá em cima cuidando de mim, por que eu não peço ajuda para ele? Ai, mas eu não estou sentindo. Não, querida, não precisa sentir, não. Só grite por socorro. Grite por socorro, porque ele não é surdo, mas ele vai te ouvir. E ele vai te socorrer, porque o Senhor diz que ele não abandona os teus. Bem-aventurados aqueles que amam o Senhor. E se você gritar por socorro por ele, ele vai te ouvir. Ele vai te socorrer. Pode vir o que vier. Se é doença, ele já levou sobre si a todas as nossas enfermidades. Então ore na autoridade do nome do Senhor Jesus. Repreenda esse espírito de enfermidade. Sabe? Haja. A palavra do Senhor é viva. Haja. A sua boca tem governo. Fale. A nossa boca tem poder da vida e da morte. Então fale, declare, decrete. Use a autoridade que o Senhor já te deu. Sua casa está caindo de perna pro ar. Use. Levante com a autoridade que o Senhor diz e repreenda e expulse todo espírito contrário dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família. Toda perseguição. Use a autoridade que o Senhor já te deu. Não fique aceitando as migalhas de Satanás, não. Porque o Senhor veio para te dar vida e vida com abundância. Ele te deu vida e vida em abundância, igreja. Pare de mendigar, entenda o que você é em Deus e quem é Deus na sua vida. Saiba qual é a identidade que você tem. Quem é você, amada, amado, filho, filha, adotados por Cristo, por amor de Cristo. Somos adotados, sim, por amor. Então aprendam a se defender. Não deixe a sua família ser destruída. Não deixe o seu lar ser destruído. Não deixe o seu emocional abalar, não. As coisas vêm porque o inimigo tenta abalar nossa mente, abalar nosso emocional. Porque a nossa alma é a nossa caixa de emoções. Se ele abala nossas emoções, acabou. Estamos perdidos. Mas é nessa hora que o nosso espírito, que o Senhor Deus nos deu, com o Espírito Santo de Deus, nós entramos em guerra e lançamos fora toda condenação, toda palavra, todo espírito contrário na nossa vida. Aprenda a fazer isso no seu lar, na sua casa, na sua vida. Glória a Deus. Versículo 17. Pediram Jesus para sair do seu território. Por que eles pediram? Porque quando Jesus, ao ver aquele homem, mesmo Satanás, mesmo o espírito imundo, estando nele, que eram legiões, ele o adorou. E depois que ele o adorou, ele pediu clemência, né? Pediu para que fossem lançados aos porcos. E aí eles viram todo aquele povo, quando os porcos se perderam. Aquele povo viu a renda financeira deles caindo por terra. Porque eles viviam dos porcos. A alegria deles acabaram. Em vez deles ver a alegria deles, de ver o homem reestruturado, reabilitado, liberto, transformado, salvo.
Porque o homem, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele andava sempre de dia e de noite, no versículo 5, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por que Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem. Foi só uma palavra. É só uma palavra. Você não vai perguntar, você não vai ficar questionando, você não vai ficar dando conversinha. É uma palavra só. E pronto. Está feita a vontade do Senhor. Sabe por quê? É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Esse nome tem poder, igreja. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu-lhe: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, olha só. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos. Eles rogaram e pediram clemência, para que entremos nele. Jesus então permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro, abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Olha só, o homem estava todo já pronto, arrumadinho, limpinho, já estava trocado de roupa, vestido, já, sabe, transformado. Aleluia. Eles deveriam dar graças a Deus por uma vida daquela, né? E você acha que é diferente hoje? Vamos para agora? Vamos trazer para nosso tempo agora, hoje. Você acha que é diferente hoje? Corremos tanto atrás do faz-me rir, né? E às vezes esquecemos de glorificar a Deus por uma vida transformada, por um filho que já saiu do vício, por uma filha que também já saiu do vício, já está liberta. Pela nossa vida que estamos libertos. Muitas vezes esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez. E ficamos focados em que Deus vai fazer. Comece a entender e ver o que Deus já fez. Ele falou: passemos para o outro lado. Você chegou já do outro lado. Então glorifique ao Senhor, dê glória a Deus por isso. E acredite que você vai viver o propósito do Senhor. Acredite. Então a gente vai saber que Jesus, naquele dia, ele cumpriu o propósito na vida daquele homem. Glória. Aleluia. E ao entrar Jesus no barco, suplicava o que for o endemoniado que o deixasse estar com ele. Entenda você também, uma vez que você foi liberto, às vezes Jesus vai falar para você voltar para casa, porque é na sua casa que é necessário você estar para alcançar os teus. Ele não permitiu que ele seguisse Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus. Existia, eu acredito, que pessoas ali precisavam da presença dele. Da presença e de ver aquilo que Jesus fez na vida dele. E Jesus fala para ele: vai para a tua casa. Anuncia tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então entenda a compaixão do Senhor hoje sobre a sua vida, sobre a minha vida. Entenda e agradeça a Ele. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, se você ainda não entende que você é um presente, lapidado, transformado, liberto, restaurado pelas mãos do Senhor, que você tem uma promessa na sua vida, que você ouviu uma palavra lá atrás, você vai, vou te levar. Eu falo que eu e o Márcio, nós não sabíamos que o Senhor tinha esse propósito na nossa vida, de trazermos nós para cá, né? Nós viemos, mas o Senhor já tinha, assim como o gadareno do outro lado, que não sabia que Jesus ia chegar, assim estava eu e o Márcio.
Nós não sabíamos que Jesus ia chegar na nossa vida. Mas nós passamos para o outro lado. E nós chegamos do outro lado. Então hoje eu entendo isso e fico olhando e falo, glória a Deus por ter chegado esse dia na nossa vida. Glória a Deus. Então hoje eu falo, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que são as saídas da vida? É aquilo que te alimenta. Não é o alimento, a comida, mas é as coisas que você vai trazendo para dentro de você, para dentro do seu coração. Porque da mesma maneira que você pode adquirir o amor de Cristo, você pode trazer e adquirir o ódio também. E essas são as coisas que procedem as saídas da vida. Se você precisa perdoar, libere perdão. Se você irou, não deixe o sol se pôr, né? Nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre a vossa ira. Em Efésios 4:26 é um convite para você resolver conflitos de raiva rapidamente, sem deixar a amargura que se acumule e cause mais danos. Então não deixe, às vezes você ficou magoado. Eu quero dizer para você, às vezes você se decepcionou. Entenda, isso vai acontecer. Mas Augusto Cury, um psicólogo muito conhecido no Brasil, ele fala que a nossa mente mente. É o maior escritor. Ele é psicólogo. Ele diz que é uma questão de 1 minuto para descer para o nosso coração. Então ele fala, a nossa mente mente. E nós vemos na nossa Bíblia, na palavra do Senhor, o tanto que o Senhor fala para nós guardarmos a nossa mente. Guardar, renovação de mente, sempre estarmos sempre não deixando descer para o nosso coração. Não trazer essa amargura, não deixar viver, porque isso vai nos prendendo. Em vez de permitir que a ira se prolongue e se torne um pecado que abre portas para o mal e ressentimento, deve buscar resolver as diferenças. Perdoa. Eu falo, o que é tão difícil para você que você não consegue perdoar? Perdoa. É bom, não é para o outro, não, é para você mesmo. O perdão liberta você. É você que vai viver as boas coisas que o Senhor tem para você. Jesus o libertou, tirou tudo o que aprisionava naquele dia. E assim o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Todos os dias nós precisamos de libertação. Todos os dias nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus para tirar os espinhos, as coisinhas, o nosso eguinho, o nosso achismo. Todo dia a gente tem uma coisinha porque nós somos humanos. A nossa humanidade é ruim. Mas glória a Deus que mesmo assim, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos ama e Ele nos ajuda. Porque nós, das nossas forças, das nossas mesmas vontades, nós não conseguimos. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos ensinar, para nos conduzir, para nos direcionar, para nos falar e nos tirar e nos livrar e nos mostrar o caminho certo, nós somos presas muito fáceis. Entenda, irmão, muitas vezes para os seus, você é a Bíblia, a gente tem ouvido muito isso, né? A Bíblia que eles leem. Aquele homem, ele voltou para a família dele, porque era necessário ele ser essa Bíblia, para eles verem o que Jesus fez. Então, se você hoje precisa de algo, acredite, confie. O Senhor quer fazer. Mas grite por socorro. Grite por socorro em meio a todas as suas dificuldades. Grite por socorro, não se cale perante as suas dificuldades. Abra a boca e diga, Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me ajude aqui. Eu estou passando por isso. Sei que o Senhor está vendo, mas o Senhor deseja que a gente fale para Ele. É atitude de fé você falar. Porque você não está vendo, você pode não estar sentindo, mas o Senhor quer te ouvir. O homem foi, no versículo 20, ele foi e anunciou em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Logo depois, dizem os estudiosos, olha aqui que eu falei, que Jesus voltou, passando em Decápolis, uma grande multidão de 4.000 pessoas. Jesus alimentou. Jesus hoje quer te curar, libertar e fazer de você um verdadeiro servo, fiel, útil e livre para o reino de Deus. Se você achar que você não tem nada para oferecer, pelo contrário, você é uma peça fundamental
Vou falar uma peça fundamental no quebra-cabeça que Deus está formando, que Deus está fazendo. E você é uma peça dela. Ele era a pedra angular. E você é uma pedra fundamental para a vida do próximo. Para a vida daquele que ainda vai ser colocado nos seus caminhos. Porque através de você, você vai fazer grandes coisas que o Senhor vai te mostrar. Segundo a Bíblia, tantos os dons espirituais quanto aos chamados ministeriais têm o propósito de servir a igreja, ao irmão, ao corpo de Cristo e principalmente estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Você foi chamado, Marisa, Maíra, todos nós aqui, nós somos chamados para o reino de Deus, sermos servos para o reino de Deus. João Batista falou, e é chegado o reino de Deus. Então já chegou, Jesus já veio, já está no meio de nós. É chegado o reino de Deus. Vamos fazer o que Jesus quer que nós façamos. Está no trabalho, pregue no seu trabalho, seja um bom testemunho. Às vezes não precisa muito de falar, mas o seu testemunho vai contagiar, vai trazer multidão. A palavra convence, mas a multidão arrasta. Creia nisso, porque é isso. Você é a Bíblia que muitos estão lendo. Aprenda isso. Muitas vezes você está sendo filmado e você não está sabendo. As pessoas te observam, as suas palavras, as suas atitudes, as suas roupas. Sim, até as nossas roupas. Nós somos observados. Ah, se diz tão crente, se veste assim. Cansei de ouvir isso. Infelizmente, mas eu levo um nome. E eu zelo por esse nome. Porque através desse nome, eu fui alcançado em todos os meus. Entende isso? A minha salvação depende dele e do meu comportamento. E o meu comportamento pode arrastar e pode afundar. Sim ou não? Assim é minha e sua responsabilidade. Você pode carregar e você pode afastar pessoas do caminho do Senhor. Então, em nome de Jesus, seja um servo útil no reino de Deus. Acredite naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Acredite que Ele já mandou você atravessar, você já atravessou, você já passou pelos ventos, pelo alto mar, o barco já encheu d'água, você já tirou com canequinha, você já chegou do outro lado. Acredite, ao menos. Acredite, você já chegou do outro lado. Acredite naquilo que o Senhor vai fazer ainda. Não pense que acabou, não. O processo acaba um e a gente vai começar outro. Isso é sempre. Nós vamos desistir, vai ter até Jesus nos buscar. Amém? Às vezes Jesus já te deu uma palavra, já fez promessas, já abriu o caminho, já mandou você ir e você ainda no seu percurso de amedrontamento perde a fé. Esquece de tudo. Não esquece não, meu irmão. Não esquece não, minha irmã. Grite por socorro, grite por Jesus. Ele é seu companheiro, Ele é seu amigo. O Espírito Santo é o seu intercessor. Ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. Quando você estiver fraca, Luana, pede socorro para o Senhor, mesmo quando você não tiver tempo, peça a Ele. Senhor, me ensine a administrar meu tempo. Me ensine a organizar. Eu preciso. Se eu trabalho muito de dia, então que eu tire à noite. É nós que vamos fazer isso. Mas o Senhor nos dá estratégia. Eu vejo muito o Senhor me dando estratégia. Eu estou na estação da organização agora. O Senhor me pegou de uma maneira que eu estou organizando. Eu falei, Jesus, o que é isso? Estou na organização. E eu sei que isso tem um propósito. Eu ainda não entendi qual, mas eu sei de um. Que o Senhor não habita em bagunça, o Senhor não gosta de desordem. O Senhor Deus, nosso Pai, é o Deus de organização. Aleluia. E quando eu comecei a organizar as coisas, eu falei, muito obrigada. Não é porque estava, né? Mas é necessário. Mulher entende, mulher. Mulher sabe como que é isso, né? É aquele negócio de vamos deixar para depois, amanhã organiza essa gaveta, amanhã organiza... Mas o Senhor, eu estou na estação da organização e graças a Deus está se findando. Glória a Deus. E vamos para a próxima etapa. A gente tem que encerrar um ciclo para se iniciar outro. Então, para finalizar, acredite, você já chegou do outro lado. Você já está do outro lado. Se disponha ao
ouvir o que o Senhor quer falar com você, o que o Senhor... Não pergunte o porquê para Jesus, pergunte o para quê. Eu aprendi nessa minha caminhada que eu falava tanto porquê, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? Eu nunca obtive resposta. Mas o para quê, Senhor? Qual é o propósito do que eu estou vivendo agora? O para quê? É para me abençoar alguém? É para me ajudar alguém? Se eu estou passando por isso, vai me conduzir a levar amanhã essa palavra para alguém? É para quê? Entende? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Agora eu vou beber água, né? Glória! Ai, gente, só vocês mesmos. Eu vou perguntar algo aqui. Você, se estiver se sentindo fraco, você está se sentindo medroso, como diz, tímido, sem forças para lutar. Aqui existe uma igreja preparada, uma igreja do Senhor para poder te dar a mão e te ajudar. Aqui existe uma igreja que está disposto a agarrar na sua mão e dizer a você: estamos juntos, a tua alegria é a minha alegria, a tua tristeza é a minha tristeza, a tua dor é a minha dor. Então acredite, você que está precisando de alguma oração, eu quero te convidar a vir aqui na frente. A sua atitude de vir na frente não é para vergonha, é para dizer para o Senhor Jesus e reconhecer a Ele: eu preciso de Ti, toca em mim, Jesus. Mas se você não quiser vir aqui na frente, mas se você cante esse louvor para Ele, com todo o seu coração, com toda a sua alma, pede Ele para tocar em você. Peça a Ele, fecha teus olhos, se conecte com o Espírito Santo agora. Eu sei que o Espírito Santo quer trabalhar, quer fazer algo na sua vida hoje. Mas basta você crer, basta você conceder isso. Ele não invade, entenda isso. Ele não invade. Oh, derebaçou, decanta, labás.